Boa noite, gente. Diga para a pessoa que está do seu lado, calor é psicológico. Não é não, né? Não é não, não é não. Pode mentir não. Pode mentir não. Mas, gente, se pensar que está calor, aumenta o calor. Isso é fato. Não é? Mas como é que não pensa, né? Mas que bom que você está aqui, você venceu aí a tentação de estar em casa e tantos outros lugares. Eu estava meditando enquanto estava cantando junto com a igreja e pensando assim em oração. Senhor, obrigado porque a gente não precisa do carnaval para ser feliz, né? Parece uma coisa tão pequena, gente, mas isso é tão relevante. Em Recife, há 2 semanas atrás, no Nordeste, o carnaval já começou janeiro, né? Aí parece que o negócio é frenético. Aí há 2 semanas atrás, uma questão de bloco, teve um tiro, pegou uma criança, não é? E aí o pai falou, poxa vida, a gente só queria brincar. Porque o nordestino não fala pular carnaval, fala brincar o carnaval. Era um momento de felicidade, coisa e tal, e eu entendo realmente. E para muitos o carnaval é de fato um único momento de felicidade ou de alegria. Aí se usa uma fantasia para poder mascarar a triste vida, se enche de bebida e de outras coisas mais para tentar passar a tristeza, a dor. Mas na quarta-feira de cinzas, tudo volta à tona. E nós, por graça, fomos alcançados por Jesus e podemos ter alegria o ano todo. Aprove a Deus que essa mensagem de hoje fosse justamente nessa época. Porque se existe algo que ilustra a cultura de Babel ou da Babilônia no nosso contexto brasileiro, é o carnaval. É o carnaval. Eu não vou ficar entrando em detalhes históricos e coisa e tal, mas o carnaval na nossa gênese brasileira é de fato essa fuga da realidade. E a gente ouve do tipo, no Brasil as coisas funcionam apenas depois do carnaval. Um antropólogo chamado Roberto da Mata fez uma obra, ou construiu uma obra de sociologia, usando justamente esse ethos, né? Esse ambiente, justamente o carnaval. E a malandragem, né? Ele explora muito esse conceito da malandragem. E a cultura babilônica, ela está introjetada, entrecortada, entremeada, encharcada no nosso jeito de pensar. E é claro que eu estou falando apenas de uma parte só. E eu poderia falar de tantas outras. E hoje a proposta da mensagem não é exaurir o assunto, né? Mas é testemunhar e apelar para que juntos possamos crer que Babilônia um dia vai cair. Não é? Então eu tentei esboçar um título meio jocoso, Babilônia, a sua hora vai chegar. Vai chegar. E hoje nós vamos no capítulo 17 de Apocalipse. Nós vamos descrever um pouco da natureza, contar a história dessa grande prostituta, e você vai entender que é essa, de fato, a expressão que está no texto, a grande meretriz, a mãe de todas as prostituições e das abominações da terra. E na próxima quinta-feira, se o Senhor permitir,
aí sim nós vamos falar sobre o caráter inevitável, completo e irrevogável dessa queda. E depois, em 2 mensagens, no capítulo 19, nós vamos falar sobre o céu em festa e a nossa grande esperança de um dia participarmos das bodas do Cordeiro. Não é? Aí é a outra mulher. Não é? O Apocalipse é um livro de mulheres também. Tem a grande meretriz, mas tem a mulher de Apocalipse 12, que é a igreja, e tem depois outra mulher, lá no capítulo 20, que é a 21, que é a Nova Jerusalém. Né? Então, de todo modo, nós nos vemos nessa história, porque já sabemos como ela termina. Termina com o cavaleiro do cavalo branco, triunfando sobre a Babilônia, sobre a besta, o sistema político, sobre o falso profeta, que é o sistema religioso, engendrado, amados. Política e religião, ao longo da história, foram gêmeas siameses. Infelizmente, a religião, em muitos contextos, e a igreja, ora católica, e nos nossos dias evangélica, tem sido não primeira dama do Estado, para usar uma expressão feia, mas real, de um dos nossos mestres, a igreja evangélica tem se tornado prostituta também do Estado, ao se aliar com a política de maneira nojenta, asquerosa, né? Enfim, mas quem é de Babilônia vai ser julgado como Babilônia. E quem não é de Babilônia vai sair de Babilônia. Né? Um dia a Babilônia saiu de nós. Cristo nos alcançou com a sua graça e nos salvou. Mas ainda estamos na Babilônia como exilados. Essa é a figura de Jeremias 29, né? Procurai a paz da cidade para a qual vos mandei. Mas exilados. Nós não somos da Babilônia, estamos na Babilônia. Mas chegará o momento que, assim como ele tirou a Babilônia de nós, nos tirará da Babilônia. E viveremos com ele para todo sempre. Você pode dizer amém? Você espera isso? Eu espero isso, amados. Olha, a gente que me chama de pessimista, mas eu não tenho outra esperança. Eu não tenho nenhuma esperança no sistema humano. Nenhuma. Eu só tenho esperança de que tudo aquilo que a gente vai estar estudando aqui já está acontecendo e chegará um tempo que o juízo chegará, tá? E para quem tem dúvidas ainda do meu posicionamento, para mim, arrebatamento e volta de Jesus são termos sinônimos. Então, respeitando os irmãos pré-milenistas, eu não creio que Jesus virá uma vez, buscará a igreja e depois voltará com a igreja aqui de novo. Aí tem que falar, Jesus decide, é para subir ou é para descer? Né? Eu não creio em 2 vindas, eu creio em uma vinda só. Ele virá e nos buscará e nos tomará para si e the end. Game over, acabou a história. Tá? Mas vamos ao texto aí, para ficar só no 17, para o restante deixar aí curiosidade para você. Um dos 7 anjos que traziam as 7 taças veio e me falou: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha,
estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então o anjo me disse: por que te espantaste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis, durante 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta seu poder e autoridade. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus lhes pôs no coração que executasse o intento dele, chegassem a um acordo e entregassem seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Você pode dizer amém? A estrutura desse texto ela é simples. Primeiro, João retrata o seu susto, o seu assombro com a visão da grande prostituta. Cá para nós, quem não se assustaria, não é? Uma visão de uma mulher assentada sobre muitas águas, vestida de púrpura, vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas, pérolas, toda emperectada, e segurando na mão cálice cheio de xingamentos, abominações e imundícias de prostituição. Se isso não fosse o bastante, ela está montada sobre uma besta, no original, um animal feroz, igualmente vermelha, cheia de nomes de blasfêmia, xingamentos em relação a Deus, e com 7 cabeças e 10 chifres. Amados, isso daqui é de assustar qualquer um. Então, de 1 a 6, o susto de João. E de 7 a 8, a explicação da visão. Né? Aí João, já refeito do susto, recebe de Deus uma orientação do que significava o que. Amados, dando um clique, meu querido João, a grande ideia, dá para a gente ler junto? Vamos lá?
Por mais você querer ser chato, mas dá até para dizer de novo, para fixar, não é? Fixar o conteúdo, né, professor? É bom. Vamos lá? Por mais assustados que possamos estar, Deus jamais nos deixará. Eu não sei quanto a você, mas eu fico assustado com algumas coisas, não é? Essa semana eu revia em vídeo aquela senhora que soube da morte da filha no ar, num programa de televisão. É de passar mal aquilo. Eu nem vou ficar comentando sobre... para mim, o apresentador não sabia, mas de todo modo, a chave do programa é isso mesmo. Não houve a intenção, talvez, eu creio que não, mas... esses programas sensacionalistas são... mas o drama da mãe, né? E o desmaio ao vivo. E outras situações mais que nos deixam realmente assustados. E aí eu tenho que dizer para mim o tempo todo, Deus jamais nos deixará desorientados. Deus jamais nos deixará desorientados. A primeira porção, amados, João toma um susto, um baita susto. Ele vê uma grande prostituta. E essa grande prostituta, ela não é outra a não ser Babilônia, que nesse contexto específico aqui é Roma, tá? Grande prostituta. Mas Ezequiel vai usar a expressão grande prostituta relacionada a Jerusalém, tá? Então a ideia de grande prostituta aqui não é que toda vez que tiver grande prostituta na Bíblia vai ser Babilônia. Grande prostituta é sempre um sistema religioso que tenta seduzir, por isso prostituta, pessoas para o erro. Para o erro. O texto de Ezequiel é seríssimo quando denuncia Jerusalém. E aqui fica claro que é Roma. É Roma. Mas o princípio babilônico não teve origem em Apocalipse, obviamente, mas em Gênesis 11, 4. Quando um grupo de homens diz, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. No original significa que alcance os mistérios, os segredos dos céus. Eram homens que queriam dominar através, eu sigo essa tese, através do domínio dos astros, da astrologia, algo que era muito recorrente naquele tempo, para tentar adivinhar o futuro, prever o futuro, dominar o futuro, controlar o futuro. Por isso que até hoje, quando as pessoas vêm nos jornais e ficam assim, às vezes eu vejo crentes, amados, uns crentes meio... Eu sou, como é que é? Áries. Não, sou touro. Virgem. Câncer. Capricórnio. Flamengo. Então, o pessoal fica querendo esses astros, entender esses astros para o futuro. Isso é paganismo. Paganismo babilônico. A origem é babilônica. Não é? Isso é tão sério para Deus, porque se isso fosse uma coisa fichinha, se a astrologia fosse apenas assim um hobby, fosse como uma quermesse da Igreja Católica, um bingo, que são coisas erradas, mas que não são também, meu Deus do céu. Mas a coisa é tão séria, Gênesis 11 vai dizer que o próprio Deus desceu. Deus não desceria do céu se fosse uma coisa pequena. Desceu do céu para espalhar, versículos 8 e 9 do capítulo 11 de Gênesis. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra,
E por isso se chamou aquela cidade Babel. Babel significa portão de entrada no céu. Só que também significa confusão. Pastor, mas são duas as coisas assim. Porque todas as vezes que o homem tenta pelos seus próprios méritos alcançar o céu, ele encontra o quê? Confusão. Então a raiz das palavras, elas se mesclam nesse sentido. Jeremias havia profetizado isso aqui que João viu. Jeremias 51:13, falando de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim à medida da tua avareza. E aí João recebe essa palavra, conhecia, e usa essa expressão, versículo 1. Essa grande prostituta, o anjo diz, está sentada sobre muitas águas. E quem são as águas? As nações sobre a terra. E é explicado pelo próprio contexto. Babilônia, amados, não importa se é a Babilônia lá na Mesopotâmia, ou a Babilônia aqui, Roma, ou se é esse princípio babilônico que existe nas nossas cidades, incluindo Angra dos Reis, tem muito de Babilônia nessa cidade. Mais do que o nome de uma cidade ou nação, Babilônia é a capital do pecado. É o quartel-general do diabo. É um lugar onde, tome nota, a cultura, a tecnologia e o paganismo se encontram para cooperar com os ideais do anticristo. Que não é apenas aquele que é contra Cristo. O anticristo é aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. Tem muito a ver na cultura. No carnaval, por exemplo, algumas cidades, a prefeitura faz uma cerimônia para entregar a chave da cidade ao rei Momo, que é uma entidade, uma divindade do panteão romano. Tá ok? E nós temos outros elementos mais da nossa cultura, o sincretismo religioso, a tecnologia, nós vamos estar falando alguma coisa, embora seja um tema muito profundo. A própria ciência, ela tem muito de Babilônia, né? Porque é uma ciência que tenta destronar a Deus o tempo todo, né? Eu vi essa semana algo que foi dito acerca da Bíblia, que é de estarrecer. Não é? O que se poderia fazer com as páginas da Bíblia. Há uma sociedade, amados e amadas, inimiga contra Deus. Aí você fala, mas pastor, no meu ambiente de trabalho não é assim. O pessoal é simpático, é gentil, é educado. Presta atenção, não é não. O sistema do mundo. O político, por exemplo, ele pode até atender às solicitações de uma determinada igreja, de um determinado pastor, de um determinado ministério, mas depois, quando esse cidadão, essa cidadã sai da sua sala, ele conversa com seus asseclas. São abutres da fé. E essa expressão é dita in loco por uma das autoridades da nossa cidade. Referindo-se a quem? A nós. Ah, mas não sou eu que peço, mas alguém pede em seu nome, em meu nome. Ah, mas não me representa, coloca no Face, não me representa. Não adianta nada. Mas um dia a Babilônia vai cair. E quem não é de Babilônia vai sair dela, antes da queda. E quem é de Babilônia vai cair junto com ela. Junto com ela. A besta, amados, está em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Domina sobre o mundo. Domina sobre os países. É a besta do poder político.
A besta que sobe do mar é a instituição. A besta que sobe da terra é a ideologia, é a mensagem, é o discurso, é o falso profeta. Por quê? Porque assim como Roma, no ano 95, depois de Cristo, através do culto ao imperador, até hoje a Babilônia ela só se justifica porque ela tem uma sustentação religiosa. Até o comunismo, amados, que é anti-religião, estabelece uma religião para poder se manter. Ninguém se mantém sem um extrato religioso. Todo poder para se manter faz isso. Coopta ou atrai para si, seduz, atrai o poder religioso. Na Idade Média, as cruzadas, antes dos exércitos, com a cruz, eu não preciso nem explicar nada, a relação poder humano com poder religioso, cruzadas. Mas as espadas eram abençoadas pelos sacerdotes, pelos papas da época. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, tinha uma igreja o mantendo, que terminava os cultos, ao invés de dizer louvado seja o nome do Senhor Jesus, dizia Heil Hitler. E quem não aceitava era preso. Estude a história de Dietrich Bonhoeffer. Isso é o mais conhecido, mas tem outros. Pastores que morreram porque não quiseram, de certo modo, autenticar ou dar justificativa religiosa ao regime. Isso acontece em todas as ditaduras no mundo. Quer seja de direita, quer seja de esquerda. A religião é o braço ideológico da grande besta. Sempre assim. É a besta da terra, que é a besta do mar, sobe do mar, que é a política, e a besta que sobe da terra, que é o poder religioso ou falso profeta. Então, amados, nós vivemos em um momento da humanidade onde a ciência e a tecnologia têm se tornado deuses. Estão apresentando a serviço da política poderes, sinais e milagres enganosos. A humanidade está cada vez mais escolhendo as coisas da terra ao invés das do céu. E isso é fato. 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10, quando vai falar do anticristo, vai dizer: e então será revelado o iníquo. A besta, amados, é o anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, o anticristo, ou a besta, é segundo a eficácia de Satanás. Não é à toa que o trono que a besta governa, Apocalipse 13, foi dado por quem? Pelo dragão. Que é quem? O diabo. Com todo poder, preste atenção, poder, sinais e prodígios, só que de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu li, amados, esse verso 10, eu confesso que me apertou o coração. Porque até o 9, a esse, o anticristo, a besta, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Tá. Aí o 10, com todo o engano de injustiça para os que perecem. E por que eles perecem? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí eu sei que você pode ficar chateado comigo, mas é Deus que está falando aqui, porque não foram eleitos pelo Pai. Foram deixados para a perdição. São os vasos da perdição, segundo Romanos 9. Em outras palavras, preste atenção. Quem é enganado pelo anticristo, do anticristo sempre foi. Mesmo que tenha oportunidade, mesmo que esteja no nosso meio,
mesmo que seja um pastor, se não lhe foi dado por Deus o amor da verdade para que se salve, vai se perder. Misericórdia. É um anticristo. E aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, que são os mesmos que vão ter o sinal da besta, que não vai ser uma tatuagem. Eu queria, mas tatuagem, cuidado, é o sinal da besta, mas não é o sinal da besta eu já expliquei aqui na última mensagem. É uma escravidão ao diabo. É como se fosse um escravo que recebe a marca do seu senhor. Sempre vai ser escravo. Está marcado. Assim como aquele que recebe a Jesus e tem Jesus como Senhor, e Senhor no original é Senhor também, como se fosse Senhor de escravos, vai dizer como Paulo escreveu aos Gálatas: de agora em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. É a mesma ideia. A mesma ideia. Amados, esta grande prostituta aqui nada mais é do que uma imitação barata da mulher de Apocalipse 12. A mulher de Apocalipse 12, que é a igreja, ela está vestida do sol, tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Vem o dragão, a persegue e ela foge para onde? Foge para o deserto. Versículo 6. Capítulo 17 vai dizer, a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com ela e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto. Deserto, amados, na Bíblia, é lugar de provação. É assim no Antigo Testamento, caminhada do povo de Deus no deserto. É assim no Novo Testamento, Jesus sendo tentado no deserto. E será assim na nossa história. Nós estamos no nosso deserto. Somos os filhos da mulher de Apocalipse 12. Somos filhos da igreja. Mas estamos no deserto. E a grande prostituta está onde? Também no deserto. Amados, o diabo sempre tentou imitar a Deus. Se Jesus tem uma noiva, Satanás tem a meretriz. Se nós vamos morar numa cidade santa, o diabo construiu a grande Babilônia. Se a noiva de Cristo é a igreja verdadeira, a prostituta é a igreja apóstata, a igreja que saiu, que se afastou dos propósitos de Deus. Se a Babilônia é a cidade do mundo, a Nova Jerusalém é a cidade de Deus. Versículo 4 vai dizer de que essa mulher que está montada sobre essa besta vermelha, com nomes de blasfêmia, xingamentos, com 7 cabeças. O número 7 significa o número da perfeição. Então é 7 cabeças no sentido de, olha, um pensamento, uma ideologia completa, plena. 10 chifres representando um poder limitado, porque não é 100, que é um poder por médio tempo, e também não é 1000, que é um poder por longo tempo. É 10 chifres, poder limitado. A mulher está vestida de púrpura,
Que é um tecido caro, né? Até hoje, imagino. Vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Por quê, amados? Porque a grande Babilônia, ela é atraente. Ela mexe com aquilo que toca nas pessoas, que é a ganância. Se a grande prostituta viesse como uma prostituta mesmo, ferida, pisoteada, machucada, uma prostituta da mais baixa categoria, não chamava atenção. Mas o texto fala de que essa grande prostituta, ela vem de com vestidos caros, pedras preciosas, pérolas, e ela tem na mão ainda um cálice de ouro. Não é de alumínio, não é de barro, não é de plástico, não é de vidro, é de ouro. A prostituta, amados, é um símbolo de grande poder político e espiritual. Vai se estabelecer uma aliança, já estamos vivendo isso, mas a tendência é esta aliança se aprofundar com falsas religiões e com influência política sobre as nações da terra. Ela vai oferecer às pessoas abominações, final do versículo 4, e a imundícia da prostituição. Olha para mim, a sensualidade. A palavra prostituição no original é a palavra porneia. Daí que vem o termo pornografia, escrita de prostituição. A prática, essa prostituição aqui, amados, ela perpassa por todas as veias da nossa cultura, da mídia. Por exemplo, é possível, amados, mesmo com todo o rigor de escolha, assistir um filme sem ter que adiantar a uma ou outra cena, por conta do nosso rigor em relação aos valores de Deus? Tem como? Os telejornais, as imagens, as notícias que assistimos, o temor que temos em relação aos nossos filhos e filhas, que são expostos muitas vezes a influências terríveis relacionados à imoralidade sexual. Amados e amadas, o sexo se tornou uma moeda de baixíssimo valor nos nossos dias. Algo que Deus criou belo, santo, puro, hoje é banalizado, é escarnecido, é imundícia. Imundícia. Por isso que o versículo 5 vai dizer que na testa desta mulher estava escrito o nome simbólico, a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. E se isso não fosse o suficiente, isso daí já é mãe das prostituições e das abominações da terra. Se isso não fosse suficiente, versículo 6 diz que essa mulher está bêbada. Ela está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Quem são estes mártires?
Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Aqueles que morrem no Senhor são os santos, os mártires de Jesus. Mártires de Jesus, amados, olha para mim. Não é apenas aquele que morre em país que persegue os cristãos. O mártir de Jesus, a palavra mártir no original, é a mesma palavra para testemunha. E Atos 1,8 vai dizer: ser-me-eis testemunhas. Todos nós somos mártires de Jesus. Se resistirmos às pressões deste mundo, mantendo-nos santos. Tendo que pagar o preço. Tendo que pagar o preço. Essa semana compartilhei alguns textos relacionados à pornografia com uma pessoa. Num desses textos, de um pastor que se viu durante 10 anos envolvido com pornografia. E ele escreveu um texto falando sobre as mentiras da pornografia. Uma delas é: não vou ver mais. É a última vez. É a primeira mentira. A segunda: eu paro quando eu quiser. E tem outras duas. A pornografia, amados, ela tem entrado sorrateiramente, porque há alguns anos atrás os computadores eram inacessíveis à maioria das pessoas. A pornografia a pessoa tinha que ir numa banca de revistas. Aí tinha o constrangimento. Se a pessoa do banco da banca fosse uma pessoa do bem, lacrava as revistas pornográficas. Não havia exposição. Isso eu estou falando de muito tempo atrás, né? Eram lacradas. Então a pessoa tinha que ir, geralmente escolhia um horário que não tinha muita gente, para poder comprar uma revista ou outra. Hoje, isso daqui que é uma bênção, tem se tornado em maldição para muita gente. É fácil. Qualquer R$ 40 você coloca uma velocidade, um plano de dados razoável no seu celular e você tem acesso ao lixo do mundo. Você pode flertar com a grande prostituta aqui. Sair com ela noite e dia. Terrível. Por isso que João ficou assustado. Eu ficaria também. Em linhas gerais, amados, a grande prostituta é um sistema político, religioso, é rico, tenta se parecer com o verdadeiro cristianismo. Os princípios e doutrinas são contra Deus, são abomináveis. É a mãe de formas de religião que aliam religião com imoralidade sexual. E está aí, fazendo a cabeça das pessoas. Mas, dá um clique aí, por favor. Nós temos agora a explicação de alguns elementos dessa visão. Versículo 7. Então o anjo me disse: por que te espantaste? Ô João, eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Preste atenção no detalhe do texto. O anjo não falou, eu te direi os mistérios. Falou, eu te direi o mistério. Então a mulher e a besta têm o mesmo significado.
A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e vai para a perdição. Ela vai durar pouco. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu gosto muito de traçar um paralelo, né? A besta era e já não é. Mas no capítulo 4, versículo 8, fala daquele que era, que é e que há de vir. Não se esqueça disso. Todos ficam admirados. Versículo 9. As 7 cabeças são 7 montes. Aqui me parece uma alusão a Roma, cidade, que era uma cidade sobre 7 colinas, sobre as quais a mulher está sentada. Agora, esses 7 reis aqui, pode se referir a alguns imperadores, mas são reis, no geral. 5 já caíram, um existe, o outro não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Eu gosto de pensar 7 reis aqui, e o falecido Dr. Rousseau Shedd me jogou essa bola, que 7 reis aqui pode ser os 5 impérios que dominaram a humanidade, que estão registrados na Bíblia. Então você tem o Egito, você tem a Síria, você tem a Babilônia, você tem a Pérsia, você tem a Grécia, e o 6º seria Roma, e os 7, 5 já caíram, um existe, que é Roma, e o outro ainda não veio, que é o do anticristo. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Se a gente está certo nessa interpretação, o que a gente sabe é que o governo do anticristo vai durar pouco tempo. Repita comigo, pouco tempo. Pouco tempo. Agora, eu não sei quanto vai ser isso, mas o texto fala. A besta que era e já não é também o 8º rei. E aí mexeu com o 8º. Está entre os 7, irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam a autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Dá a ideia aqui de que são impérios que vão se unir, impérios globais. Enfim, difícil. Eu não creio, amados, que todos esses dados aqui foram ditos para que nós compreendêssemos claramente, porque na Bíblia, quando Jesus contava alguma parábola e queria que nós entendêssemos literalmente, ele explicava. O campo é o mundo, a semente é o evangelho, eu sou o semeador, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Mas quando ele não explica, eu não vou ficar queimando a cabeça para contar 10 reis. Para mim é uma conjugação de forças que vai aparecer no final dos tempos. Vários movimentos e que vão ser representativos, então, do suporte político ao anticristo. Mas só vão governar, só vão permanecer por pouco tempo. Versículo 12 diz: receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Só que não é 1 hora, você sabe, de 60 minutos, é um tempo. Eles têm o mesmo propósito, versículo 13, e entregarão à besta seu poder e autoridade. Tá? São chifres reis. Estes têm o mesmo intento, o mesmo propósito. E versículo 14: combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. É fato, amados e amadas, que se a besta tem os seus selados,
que vão perecer com ela, Cristo também tem os seus selados, cujos nomes estão escritos no livro da vida e vão reinar com ele para sempre. A igreja é um grupo de chamados e eleitos, mas repare no texto, versículo 14, sobretudo você que tem dificuldade com a doutrina da eleição, da predestinação, olha o texto aqui, e os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Não é só chamados e eleitos. E fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amados, olha para mim, por favor. A vitória será dada para quem for fiel. E fidelidade não é algo que a gente demonstra num átomo da nossa vida, ou no momento da nossa vida. Fidelidade é o que a gente demonstra ao longo da nossa vida. Aí você deve estar pensando aí, talvez me perguntaria, mas pastor, existe até na Bíblia pessoas que não foram fiéis durante a vida, que no último dia disseram, eu creio, e foram salvos, e vão para o mesmo céu que eu? Só se você não quiser ir para o céu, mas o mesmo céu mesmo. Qual o critério que Deus usa? O critério que Deus usa é o seguinte, ele tem uma história para cada um. Para aqueles que morreram e no último momento da vida disseram, eu creio, a fidelidade deles vai ser reputada nesse minuto. E para você que foi alcançado por Jesus na sua infância, fidelidade para você vai ser ao longo da sua vida. Ah, pastor, é injusto. Briga com Deus. Eu não acho que é injusto. Porque se Deus fosse justo, mandaria todo mundo para o inferno. Se ele considera a fidelidade do ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E na lógica de Deus, é a mesma fidelidade minha, que recebi Jesus com 9 anos de idade, e que estou com 45 anos, e tenho que ser fiel em todo o tempo, é porque para Deus, não existe a fidelidade, não é um jogo. Não é um prêmio de melhor empregado do ano ou do mês, funcionário do mês. Só para esclarecer, olhe para mim. Deus manda dizer para você o mesmo que disse para Samuel a respeito do novo rei. O homem olha para a aparência, mas Deus olha o coração. Deus olha o coração. Por fim, as águas que viste, versículo 15, a explicação aqui, né? São povos, multidões, nações e línguas, por isso a gente pode afirmar, está explicado. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Mas vem cá, eu li esse texto várias vezes, e eu confesso que quando chegou essa parte, eu falei, ué, mas o que aconteceu? Estavam tão bem. E agora, os 10 chifres e a besta odiarão a prostituta. Houve uma rebelião entre eles. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Aí você fala, ih, meu Deus, bagunçou o coreto. Aí você deve estar pensando, mas o que aconteceu? Versículo 17. Amados, eu lendo esse texto, eu dei uns 10 glórias, só em 1 minuto. Porque Deus lhes pôs no coração que executassem o intento dele, chegassem a um acordo, entregassem o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra.
Olhe para mim, amados. Chega o momento que Deus diz: eu vou agir. E eu vou causar confusão entre eles. A NVI traduziu assim o 17. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem. Sabe que texto que eu me lembrei? Romanos 2. E Deus lhes entregou as suas próprias iniquidades, desejos, pecados. Amados, as pessoas do mundo são assim. Primeiro elas se tornam apaixonadas em relação aos prazeres e tesouros do mundo. Se voltam contra Deus. Aí depois eles começam a brigar entre eles. Estamos assim, amados. E é preciso que vigiemos. Nós vivemos em um mundo, amados. Preste atenção, hein? Um autor chamado Rubens Múzio fez um artigo. Eu só vou tirar um trecho. Citação longa. Ele diz assim, olha. Levantamos já cansados. Quando o relógio determina. Insensíveis às manchetes trágicas de jornais. Que parecem próximas e remotas ao mesmo tempo. Sem tempo para orar a Deus, meditar na sua palavra, nos lançamos à atividade, à busca do sucesso, produtividade, esgotados por inúmeras operações mecânicas e técnicas. Sufocados, apressados, confinados, temos pouco tempo para celebrar a vida, beijar, abraçar, tomar café com os amigos e pouco tempo para adquirir sabedoria, alegria e aumentar o vigor espiritual da alma. Olha, muda de rotina. Porque tudo que gera prazer neste mundo é passageiro. Vá reler Eclesiastes, você vai descobrir o fim da vida, o que é. Eu quero terminar com rápidas, mas contundentes aplicações. Algumas delas eu até tentei cortar palavras, mas não deu. Olha só, essa. Olha esse recado de Deus para você. Nós temos de ter um olhar diferenciado em relação ao nosso contexto atual. A nossa cosmovisão não pode ser como a de um repetidor de discursos alheios. Nós temos a palavra de Deus. Ela é o nosso filtro. Me perdoe, amados. Não quero ser grosso com você, mas deixa de ser papagaio de pirata. Para de ficar repetindo aquilo que o mundo está dizendo. Para de falar o seguinte, por mim, cada um faz o que quer. A mãe que chega para o filho, ou o pai que chega para o filho, que não é firme em defender os valores do Evangelho, usando o discurso da liberdade de escolha, amanhã ou depois não pode reclamar quando o filho fizer uso dessa liberdade de escolha para seguir o mundo. Você deve estar pensando, mas pastor, então eu tenho que falar o quê? Você tem que falar da palavra de Deus. Sempre. Em casa não pode ser assim, o mundo diz isso. O Felipe Neto diz isso. Tem que ser o que Deus diz. Deus diz. A sua palavra tem que ser, o seu lar, preste atenção aqui, tem que ser o seu púlpito. A sua mesa de jantar tem que ser o seu altar. A sua cama tem que ser o santo dos santos. Você tem que se posicionar. Para de ser isentão. Para de ser moderninho. Jesus disse, quando virdes todas essas coisas, saber que Ele está próximo, às portas. Mateus 24, 33. E no
verso 35 diz, quer mais? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pare de ficar. Tem pai que quando vai ensinar o que é certo para o filho, fala o seguinte: ah, meu filho, é no meu tempo, era assim, no meu tempo. Não é no seu tempo. Fala assim, diz o Senhor. Você não está ensinando seu filho segundo a sua cultura de época. Você tem que ensinar o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Porque você foi educado num sistema igualmente babilônico. Só que você tem mais anos de validade. Alguns perto de estar estragados já. Essa outra aplicação, João Marcos, há uma relação muito estreita, para não dizer prostituída, entre política e religião em nossos dias. Todos querem uma fé para se beneficiarem. Ano eleitoral, hein? Vai ter crente, vereador se convertendo, prefeito se convertendo, candidato, né? Agora, quanta fé verdadeira, quem a terá quando o Senhor Jesus voltar? Essa é a história. Jesus disse em Lucas 18, 8, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Parar, igreja. Política. Religião. Juntas. É tudo o que a besta, o dragão e o falso profeta querem. Eles fazem isso desde o Éden. Nós precisamos nos manter atentos a isso. E não servirmos de... Ah, eu não estou falando isso em relação à igreja CNPJ. Porque aí tem crente que fala o seguinte, não, a minha igreja não se envolve com a política. Eu me envolvo. Você é a igreja. E se você se envolve com a política de maneira prostituída, grande prostituta você é. Não há diferença. Não é CNPJ, não é? É marca de Cristo ou marca da besta. Eu já disse isso mais vezes, parei de dizer, mas acho que eu vou ter que repetir. A igreja não precisa da política. Nunca precisou. Foi Constantino, no século IV, que criou essa ideia de que a gente precisava de política, se converteu, entre aspas, e chamou a igreja para si. Por isso que o nome da igreja é Igreja Católica, significando universal, Apostólica, porque colocou alguém lá dizendo que era sucessor de Pedro, e Romana, com sede em Roma. Mas nós não precisamos. Ah, pastor, mas se não tiver alvará, a gente reúne nos lares? Ah, se não puder reunir nos lares, a gente se reúne na cadeia? Na Inglaterra, amado, só para abrir um parênteses, no século XVII, um grupo de puritanos crentes seguiram um grupo de soldados do exército. E aí o pessoal ficou escandalizado, ou melhor, assustado, olhou para trás e perguntou, por que vocês estão nos seguindo? Ah, não, é porque o nosso pastor, ele foi morto recentemente por vocês. É sim. E a gente está indo para lá para matar mais um. E aí seguiram o caminho e os crentes continuaram. Aí os soldados olharam e perguntaram de novo, e vocês ainda estão nos seguindo? Eles falaram sim. Por quê? Para quê? Para a gente aprender o caminho. Estão comigo? Para a gente aprender o caminho. Se o sistema é contra, nós vamos confrontar o sistema. Lutero dizia, escrevia, e a igreja às vezes canta, mas canta abobalhadamente muitas vezes. Se temos de perder família, bens, poder,
Ou se a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Tem que ser assim. Nós não precisamos da política, muito menos de políticos. Ah, nós precisamos de gente para nos representar. Não. Jesus nos representa junto ao Pai. É dele que precisamos. Somente dele. Vamos lá. Outra, João. O mundo tem suas delícias para serem aproveitadas pelas pessoas. Nós, os crentes, devemos ter os nossos valores. Não podemos nos banquetearmos com os valores deste mundo. Eu não vou ter tempo para me aprofundar nisso. Mas fazendo a devocional essa semana, eu estou fazendo a devocional no livro Desafio da Santidade, de Jerry Bridges. Recomendo severamente a todos. Editora Monergismo, mas a Vida Nova lançou com um novo título, Corrida pela Santidade. Ele escreve: nós temos de nos certificar, citando John Owen, o grande puritano, se os nossos desejos são orientados para a glória de Deus e não para a satisfação das paixões do nosso corpo. Eu me lembrei de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31. Quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Inclua aqui, nesse façais outra qualquer coisa, inclua aqui, quer comais, quer bebais, quer esteja ouvindo música secular. Dá para glorificar a Deus ouvindo tal música? Dá para glorificar a Deus fazendo uma tatuagem? Dá para glorificar a Deus tomando cerveja? Tomando vinho? A prostituta aqui tinha um cálice de ouro cheio do vinho de prostituição. Ah, pastor, mas tem que ver detalhes. Não, não tem que ver detalhes. A questão é o seguinte: para mim é tudo uma questão de desejo e de paixão. O que te dá paixão? Onde está o seu desejo? Se o seu desejo é glorificar a Deus, versículo 33 para você. 32 e 33, no mesmo texto de 1 Coríntios 10. Isso serve para bebida alcoólica, ouvir música secular e tatuagem. Diz assim, olha, pastor, mas não está dizendo cerveja, bebida, tatuagem e música secular. Mas é o princípio, que é eterno. Olha só, se segura na cadeira. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então eu abro mão de coisas que talvez, na minha concepção, eu entenda que não seja tão ruim, em prol da igreja de Deus. E eu não busco o meu proveito, mas sim o de muitos, para que outros sejam salvos com o meu testemunho de não beber, de não me prostituir, de não fazer uma tatuagem, de não ouvir música secular. Por isso que há uma denúncia aqui de Egbert Schumann. É difícil sair, mas saiu. Clica mais um, João. Se os cristãos tivessem mais discernimento sobre o que de fato acontece no mundo, eles seriam menos enganados por motivações mundanas. Essa citação está num livro pequeno, mas é um livraço. Cristãos em Babel, também da Monergismo. Se os cristãos tivessem mais discernimento sobre o que de fato acontece no mundo, eles seriam menos enganados por motivações mundanas. 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E para terminar, em 1 minuto. O mundo está caótico, mas não está desgovernado. O convite dele ao pecado pode ser influente, prazeroso, atraente,
mas a Babilônia terá seu fim. E valerá a pena toda a nossa espera. Você pode dizer amém? Estenda suas mãos assim, receba Apocalipse 18, 2 para você. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. A grande prostituta se transformou em comida de bichos. João, não sei se você conhece esse cidadão aqui, a foto dele. John Newton. Esse homem, nascido em 1725, morreu em 1807. Era pastor da igreja anglicana. Mas antes de se converter, ou de ser convertido, ele era um mercador de escravos. Convertido sobrenaturalmente, passou a lutar contra a escravidão. Escreveu vários hinos. Um deles, o clássico Amazing Grace. Quero terminar essa mensagem com a frase dele, que inclusive está em sua lápide. Quando eu era jovem, eu tinha certeza de muitas coisas. Agora, há somente duas coisas das quais eu tenho certeza. Primeiro, eu sou um miserável pecador. E segundo, Cristo é o meu Salvador, totalmente suficiente. Está aí as duas lições que você precisa ter. Sou um pecador, moro ainda na Babilônia, mas aqui não é o meu lugar. E o Senhor um dia vai me tirar dela, porque a Babilônia vai cair. E eu sou um grande pecador, mas eu creio num grande Salvador. Então a grande ideia é para terminar. Por mais assustados que possamos estar, Deus jamais nos deixará desorientados. Nesses últimos tempos, que eu creio que a gente está vivendo os últimos tempos da história. A palavra de Deus diz, amados, que eu só quero terminar com essa citação, que esses últimos dias seriam abreviados por amor aos eleitos. Tá? Abreviados. Abaixa a cabeça. O pastor Léo vai estar orando com vocês aqui. Senhor, somos imensamente gratos a Ti pela Tua palavra exposta nessa noite. Obrigado, meu Deus, pelas verdades que o Senhor compartilhou conosco. Eu creio, ó Pai, que o nosso coração foi alcançado, assim como a nossa mente nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai, a perseverar nessas verdades, ó Deus, da Tua santa palavra. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo a sair daqui refletindo sobre o mundo, sobre a vida, sobre a sua própria vida. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor e ver, ó Pai, de que somente em Ti que nós conseguiremos chegar até o fim. Ajuda-nos, ó Pai, na estrada que muitas vezes é dolorosa, sempre é, porque sempre temos que renunciar. E apesar, ó Pai, das propostas indecentes
que o mundo, que esse sistema proporciona. Não deixe o nosso coração se iludir. O nosso coração é do Senhor. Preserva o nosso coração no Senhor. Estamos em época de carnaval. Muitos são tentados nessa época. Acho que o Senhor esteja preservando os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a permanecer fiéis ao Senhor. Porque o maior prazer na vida é justamente saber de que o Senhor está conosco. O Senhor é que alegra o nosso coração. É o Senhor que nos dá sentido na vida. Isso o mundo não pode nos roubar e nos tirar. Por favor, captura o nosso coração. É o nosso desejo, Senhor. No nome de Jesus. Amém.